é isso que você falou. Na internet tem tudo. Tem a gente precisa. várias. Tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente precisa, né, selecionar, né? Continuando, então. Uma mente saudável, então, né? Recapitulando, né? Porque a gente vai. Para a gente compreender as coisas, a gente precisa, às vezes, ouvir com outras palavras, né? Mas Sim. isso que a gente falou no começo, por exemplo. A gente falou bem no início, quando você falou da frustração, né? E aí eu falei, porque às vezes a gente começa também a achar assim, saúde mental é uma coisa que eu tenho que alcançar. É a minha meta. E só que isso às vezes vai ter um conflito com uma característica, às vezes, do ser humano de querer ser perfeito. Né? E a gente não vai ser perfeito. Né? Eu tenho ouvido algumas palestras do Leandro Carnal, né, o professor lá de História, que tem muito famoso, né, que todo mundo conhece, e ele Adoro, fala, gosto. nós somos perfectíveis, né? Então, nós não somos perfeitos, nós estamos em busca, sempre em busca, procurando melhorar sempre, a cada momento, mas a gente não é perfeito. Então, uma mente saudável também compreende que não somos perfeitos, que a gente vai errar, que a gente vai escrever um monte de meta e a gente não vai conseguir atingir aquilo, e que está tudo bem, que todo mundo é assim, não é só a gente, né? Qual é a lição que a gente tira disso? Se aquilo realmente era uma coisa importante para a gente, ou se foi uma ideia que depois também passou e eu nem quero mais, não faz mais sentido na minha vida, ou eu quero manter para o próximo ano, e aí no próximo ano ser mais coerente com as coisas que eu planejei, com as coisas que eu, né, projetei, e aí, né, pensando no que a gente falou no começo, me comprometer mais com essas metas, com esses objetivos, entender que a gente tem, que todo ser humano tem seus limites, né? Como a gente falou mesmo, às vezes foi um ano mais difícil, um ano que eu tive que lidar com perdas, sofri acidente, né? Pode acontecer tanta coisa, né? Então, reconhecer isso também é saúde mental, né? Compreender, então, que a vida também, né? Isso aqui é importante, que a vida, ela permeia, né, várias emoções. Então, a gente não vai estar o tempo todo feliz e alegre. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza. Mas essas emoções, elas são, não é passageiras, né? Mas elas são, agora me fugiu a palavra, mas deve estar, são transitórias. Né? A gente tem que lembrar isso. Estou triste agora, essa emoção é transitória. Vai passar. Eu estou alegre agora, isso também é transitório, vai passar também. Né? Não se me apegar tanto a essas emoções. Porque quanto mais eu me apego, mais dificuldade vou ter de lidar com isso. Né? Então, entender que todas essas emoções, elas são importantes na nossa vida, para o nosso crescimento emocional, como pessoa, para nosso amadurecimento. Né? Saúde mental, né, ou uma saúde saudável também significa ser capaz de enfrentar os desafios, como a gente falou, as mudanças da vida, isso que a gente falou também, né, que as coisas podem mudar, que a gente não tem essa capacidade de prever o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, com as pessoas que a gente ama. A gente, o que a gente tem de concreto é poder se cuidar da saúde física, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não controla as coisas de uma forma para que as coisas não aconteçam. Né? Por exemplo, para que coisas ruins não aconteçam. Coisas ruins acontecem sem o nosso controle. E coisas boas também. Né? E, por último, né, também saber procurar ajuda. Isso também é inteligência, né, que a gente chama até de inteligência emocional, né? Desenvolver essa mente saudável, né? Entender quando a gente está lidando com uma situação difícil,
um conflito, e saber procurar ajuda. Saber procurar ajuda não significa que eu vou precisar de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um médico, ou sei lá o quê. Né? Pode ser também. Mas às vezes a gente precisa de um amigo, a gente precisa da família, a gente precisa estar mais perto da família, a gente precisa falar que hoje eu não estou bem, eu preciso de um abraço, né? Às vezes a gente precisa de coisa pouca, né? Vamos tomar um café hoje, um chá, né? Um chá, tá? Porque eu não tomo café. Vamos tomar um chá. Não, tudo porque bem. porque eu preciso conversar, eu preciso ouvir, sei lá, né? Então isso é saber pedir ajuda, né? Resumindo, então, saúde mental, né, de uma pessoa está relacionada como ela reage às exigências da vida. Tudo isso que a gente está falando. Como que ela lida com os desejos, que é o que a gente falou, né? Projetei um monte de coisa. É muito engraçado, assim, né? Como eu sou psicóloga, né? E às vezes os pacientes falam, não, eu quero isso, quero aquilo, né? E aí eu falo, como é que você vai conseguir tudo isso? Como é que você vai colocar em prática? E às vezes é difícil, né? Pensar na realização, porque fica muito no campo das ideias, né? E não consegue realmente. E aí se frustra. E principalmente quando a gente tem metas e objetivos que não estão relacionados a nós. Quando as nossas metas, nossos objetivos estão relacionados a terceiros. Eu quero que a Yara seja uma pessoa melhor, porque ela é muito briguenta. Esse é o desejo meu. Pô, mas será que eu vou conseguir realizar isso? Será que a Yara quer realizar isso, né? Então, a primeira coisa também é idealizar, projetar coisas para mim, não para o outro. Eu quero que o meu marido mude. Eu quero que ele pare de ser violento. É difícil, né? Recapitulando, será que a gente precisa? Aqui, ó, a Yara falou, né? A questão que a gente está falando, né? Da família, dos colegas, dos amigos, né? Da gente não se isolar, né? Isso também tem a ver com saúde mental. Desafios a gente já falou. Essa parte que é importante, né? A gente saber lidar, a gente saber reconhecer que a gente vai ter momentos desagradáveis, que a vida não é só prazer. Isso é muito importante, principalmente nesse momento. Assim, não sei se posso dizer nesse momento, mas a gente vive uma sociedade que é prazer o tempo todo. E a gente tem acesso ao prazer o tempo todo, né? Por meio da comida, por meio do entretenimento. Por exemplo, a televisão, mídias de uma forma geral, né? A gente tem uma capacidade muito grande de fugir da realidade através da mídia, através dos jogos, de não entrar em contato com o desagradável. Entrar em contato só com o que me dá prazer. Então, e aí posso ficar horas e horas jogando, posso ficar horas e horas numa rede social, né? E isso vai impactar lá no meu propósito de vida, na minha história, né? O que eu estou construindo aqui, né? Na minha vida, né? Se eu estou passando horas, dias, meses, anos nessas mídias, né? Só só tentando viver só o lado prazeroso da vida, não querendo reconhecer, olhar para as dificuldades, para os momentos que são mais desagradáveis. E produzir também, né? Às vezes você perde o tempo na rede social que você pode estar produzindo, fazendo alguma coisa para você, ou estudando, ou executando alguma outra coisa produtiva que favoreça você, e você está parado olhando rede social. Eu não sou muito de usar rede social, né? Mas eu uso. E aí, às vezes, no final de semana, por exemplo, durante a semana, eu quase não vejo o WhatsApp. Eu vejo o que é importante. Alguém me mandou uma mensagem, eu vou lá e vejo. Mas coisa de grupo, assim,
às vezes eu nem abro. E eu tenho alguns defeitos também, né, que eu quero, por exemplo, agora eu dei uma limpada no meu celular, não consegui limpar tudo ainda, mas aí eu estou evitando de baixar Arquivo. foto, né, arquivo, imagens, vídeos, né, Uhum. mas aí às vezes eu quero ver, aí eu abro no computador, porque no computador não baixo, né, enfim, ou eu acho que não baixo, né, sei lá, que tem o cache também, né, do computador, enfim, mas aí às vezes eu me dou conta, assim, aí eu passo, sei lá, não sei, alguns minutos, pode ser meia hora, às vezes pode ser até horas, no final de semana. Durante a semana é mais difícil. E aí eu penso, caramba, como isso aqui mata o nosso tempo. E aí eu desligo, vou fazer outra coisa, assim. Mas também, às vezes, para mim, no meu caso, né, em particular, também é um momento que eu, às vezes, me permito, né, de fazer aquilo, de ver e tudo mais, né? Mas a gente tem que fazer essa avaliação e isso é constante, né? Porque se eu não fizer essa avaliação, corre o risco de eu ficar o dia todo, porque a rede Sim. social ela trabalha com o nosso sistema de recompensa, né? O que é isso? Eu entro lá na mídia social, no Instagram, por exemplo, e ele não tem fim, né? Então isso para o meu cérebro está alimentando o sistema de recompensa. Estou pensando qual vai ser a próxima notícia, a próxima foto, a próxima, enfim, e vai trazer essa curiosidade. Eu quero, eu quero, eu quero, né? Fica difícil interromper. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não publico muita coisa também em mídia social, né? E quando publico, não recebo notificação, porque eu tirei as notificações. Então, eu tento lidar com esse meu sistema de recompensa para não viciar ele, né? Porque quando a gente publica alguma coisa, também a gente fica querendo saber se alguém curtiu, se alguém comentou, né? E isso tem a ver com esse lado do nosso cérebro que está sempre buscando uma recompensa, um bem-estar.